Pessoal, nós estamos iniciando mais um vídeo ajustando o foco. E hoje nós queremos tratar de um assunto muito importante, que é a questão do carisma. Muitos têm falado de carisma versus caráter. Mas nós temos aqui hoje, novamente conosco, o pastor e professor Paulo Garcia, que pode nos ajudar com alguns temas no Novo Testamento, porque é a área de estudo dele, então ele poderá nos ajudar certamente. Professor Paulo, essa questão do carisma, que é tão importante a gente definir e ajustar o foco desse tema, mas eu gostaria que você tentasse nos ajudar falando do carisma na perspectiva do tema deste ano da Igreja Metodista, que é a integridade. Carisma, integridade, carisma e caráter. O que você poderia nos ajudar nesse sentido? Eu acho que esse é um dos temas fundamentais que nós temos, até porque o carisma ele é um elemento fundamental de qualquer liderança. Quer dizer, ter o carisma ele é fundamental. Lembrando que a palavra carisma ela tem a ver com dádiva, com dom. O carisma vem de Deus. Sim. Ou seja, está vinculado ao chamado. A questão é, como que eu vivencio esse carisma? Eu gosto muito do texto de Marcos, que fala que Jesus chegou na sinagoga, Marcos 1, começou a ensinar e o texto diz, maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Pois é. E não tinha ninguém mais bem visto e bem querido naquela época do que um escriba, conhecedor da lei e tudo, ou os fariseus também, ou os escribas dos fariseus, eram pessoas que impactavam a multidão, mas não tinham uma autoridade que Jesus tinha. E agora eles têm alguém para comparar com eles. Exatamente. E é uma autoridade, a palavra no grego, exousia, é uma autoridade da pessoa, do carisma, do ser, ou seja, a autoridade está dentro de nós. Ela vem de Deus, mas ela está dentro de nós porque tem a ver com a nossa vida. Como nós agimos, como nós impactamos as pessoas e a coerência entre aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós vivemos. Então Jesus, ele era coerente. A ideia da integridade vem daí. Porque a gente pensa em integridade, uma pessoa íntegra de bom caráter. Mas a palavra integridade tem a ver com a inteireza. É o ser inteiro, é o ser completo. E um ser em que o que ele fala e o que ele vive não se une, ele não é inteiro, ele não é íntegro. Então muitas vezes a pessoa tem o carisma, mas esse carisma não se consolida numa vida que secunde esse carisma. E ela encanta as pessoas, mas não transforma as pessoas. Opa, você trouxe uma outra palavra, que é o encantamento. Exatamente. A palavra encantamento é uma palavra muito legal na nossa língua, bonita, mas ela é perigosa. Pois é. Porque, literalmente, encantamento é estar preso num canto. Você não tem para onde ir. Verdade, encantamento. Você está no canto. Tem o encantador de serpente, que ele fica tocando e a serpente fica... Ou seja, a pessoa encantada pode significar uma pessoa sem opção, sem saída. Presa numa situação. Exatamente. Ou seja, o carisma que gera encantamento, ele pode gerar um segmento cego, uma vida sem opção. A pessoa segue um líder que não tem a integridade, que não tem a autoridade, consequentemente, ele não faz um discípulo. Ele faz uma marionete. Deixa pessoas encantadas. Encantadas. Num canto. Exatamente. Olhando para ele e sem... admirando, sem ação pessoal. Exato. Daí vem essa ideia de que a integridade, a inteireza tem a ver com a vida e o discurso. E o carisma
é a somatória disso. Ter o carisma sem esses elementos gera encantamento. Ter o carisma com integridade gera autoridade. A autoridade como a autoridade de Jesus, que chamava a atenção, mas provocava mudança. A pessoa saía do canto, ela vinha para o meio, ela se tornava parte da vida. Então, a autoridade, ou seja, o carisma com integridade gera libertação nos liderados. Exatamente. O carisma sem integridade pode gerar encantamento que aprisiona. Exatamente. Está aí, então, a orientação sobre carisma, integridade e essa palavrinha que veio somar a esse tema, que é o encantamento. Que Deus nos ajude a perceber isso e viver uma vida com os carismas que Deus nos deu, com a integridade, uma vida de inteireza, gerando liberdade, libertação e não aprisionamento. Grande abraço, obrigado, professor Paulo.